Continuação do assunto, como organizar um artigo científico. Aqui estão as grandes partes de um artigo científico. Tudo isso que estamos vendo aqui, de alguma forma, tem que ser coberto no artigo, normalmente na ordem em que estamos vendo as coisas aqui, mas nem sempre exatamente na mesma ordem ou usando seções com os mesmos nomes. Mas é muito frequente a gente ter esses nomes que estão aqui, pelo menos muitos deles. Então, nós vamos falar mais na frente de cada um, mais detalhadamente. Nós vamos falar de cada um dessas partes. Vamos falar do título de um artigo, vamos falar dos autores, quem pode ser autor, vamos falar do resumo, o que a gente coloca no resumo, no abstract, o que a gente coloca numa introdução, o que é uma revisão de literatura, onde é que a gente coloca isso no artigo, o que a gente coloca aqui dentro. A gente também chama isso related work. As próximas sessões aqui, que eu estou chamando corpo e discussão, essas três aqui, elas às vezes são colocadas numa única sessão, às vezes elas são juntadas em sessões com nomes diferentes, mas basicamente você tem que dizer o que você está propondo, que resultados você obteve com essa proposta de solução que você tem, e depois você discute para tentar chegar a algumas conclusões. Você faz a sua discussão, finalmente você vai ter uma sessão de conclusão no seu artigo, você vai talvez agradecer alguém, você vai fornecer referências e às vezes você vai ter apêndices. Então eu vou falar agora de cada uma dessas sessões aqui em mais detalhes para ver o que você coloca aí dentro. Algumas palavras sobre o título. Primeiro, você deve usar o mínimo de palavras que vão descrever adequadamente o conteúdo do seu artigo. Não use um título grande demais, use o mínimo possível. Milhares de pessoas vão ler o título e poucas pessoas vão ler o artigo inteiro, então tem que caprichar muito no título. Tem que tomar certos cuidados. Por exemplo, veja esse artigo aqui. Às vezes a ordem das palavras leva a erros. Por exemplo, mecanismo de supressão de erros em programas induzidos por vírus. Se eu pergunto para você o que foi induzido? O que foi induzido? Foram erros induzidos ou programas induzidos? Então, aqui nós, gramaticamente falando, em termos de sintaxe, a gente tem uma dúvida aqui sobre o que seria induzido. Então, tem que evitar esse tipo de coisa. Não pode haver confusão logo no título do seu artigo. Só use abreviações no título se forem muito conhecidas. Por exemplo, TCP/IP é uma abreviação muito conhecida, você pode usar uma coisa dessas num título, mas abreviações que não são muito conhecidas, melhor evitá-las. Adjetivos são muito interessantes, porque os adjetivos vão descrever as características distintas do seu trabalho. Então, se você usa alguma coisa como reliable, ou scalable, ou high performance, ou robust, ou low complexity, ou low cost, ou alguma coisa assim, você está modificando, né? Um adjetivo é um modificador, né? Então você está modificando para dizer como é que o seu trabalho é especial, como é que ele é único, ele tem alguma coisa diferente, ou alguma coisa que é uma característica essencial. Então um adjetivo ou mais é muito importante. Vamos agora falar dos autores. Quem pode ser autor de um artigo? Isso é uma confusão dos diabos, porque a gente tem a tendência de querer agradar os amigos, ou às vezes tem alguém que, nosso chefe, por exemplo, a gente não quer desagradar o chefe, então a gente põe o nome dele. Tem os alunos de graduação que ajudaram a programar uma solução, então a gente quer colocar o nome deles também como autores. A regra é a seguinte, o I3E diz que para você ser autor, o I3E, só voltando um pouco, o I3E, o Institute of Electronics Engineers, é uma das associações mais
importantes para nós da computação. Nós publicamos frequentemente no I3E, em revistas do I3E, em conferências do I3E. Então, quando o I3E diz que a regra para alguém ser autor é esta, a gente tem que prestar atenção. Então, o I3E diz o seguinte: para você ser autor, você tem que obedecer a 3 coisas. As 3, não uma das 3, todas as 3. Você tem que ter fornecido uma contribuição intelectual ao trabalho. Então, quem teve a ideia original, quem foi que levantou as hipóteses, quem foi que projetou a metodologia, quem foi que organizou, acompanhou o progresso da pesquisa, quem providenciou recursos, quem providenciou espaço, tempo, quem coletou, processou, armazenou, organizou, interpretou os dados, quem analisou e interpretou os resultados. Não seria suficiente só você ser autor só porque você arrumou os recursos financeiros. Tem que ter uma contribuição intelectual. Isso é número 1. Número 2, você tem que participar da escrita, ou pelo menos da revisão do texto. Você tem que ter a mão no texto. Você tem que ter participado daquilo de alguma forma. E 3, você tem que ter aprovado a versão final do artigo, incluindo todas as referências, porque você tem que lembrar que os autores têm que estar preparados para defender o artigo em público. Quando o artigo é publicado com seu nome, você não pode dizer depois: ah, não, meu nome está aí, mas realmente eu não participei tanto, se tem bobeira aí, não é minha. Você é responsável solidariamente, né, com os outros autores sobre o conteúdo do artigo que será publicado. Então, de forma geral, alguém como um aluno de graduação ajudou a programar a solução para um aluno de mestrado. Tipicamente, esse aluno de graduação deve ser agradecido, mas ele não é autor de um artigo. A contribuição de simplesmente programar não é uma contribuição intelectual científica, ela é simplesmente o beabá do que um programador faz. Portanto, neste caso, não deveria ser autor. Se você vai seguir essa regra exatamente ou não, você tem que julgar o seu caso particular, claro. Vamos falar agora do resumo, ou também chamado de abstract. Então, é extremamente importante esse abstract. Ele tem que ser escrito com muito cuidado, porque depois do título do seu artigo, o que mais ajuda alguém a decidir se vai ler ou não ler o seu artigo é o resumo. Todo mundo vai escolher ler o seu artigo primeiro pelo título e depois pelo resumo. Então, um abstract, um resumo, é um parágrafo de 50 a 250 palavras que tem que responder a 4 coisas. Você deveria, idealmente, no seu abstract, você deveria ter 4 frases. Às vezes é um pouquinho mais quando você quer falar um pouco mais sobre cada um dos itens aqui, mas tem 4 itens que você tem que falar. São os itens extremamente importantes, não só na escrita, como também na leitura. Quando você lê um artigo, são as 4 grandes perguntas que você deve fazer. Qual é o problema? Qual é o problema que está sendo atacado? Por que esse problema é interessante? É uma bicicleta para peixes ou não? O que sua solução faz de novo? Qual é a contribuição? Qual é o tchan que você está trazendo? Qual é a novidade que você está trazendo? E quais são as principais conclusões? Isso tem que estar no abstract. Você não coloca no abstract informação que não esteja no artigo, informação que é irrelevante. Por exemplo, você não colocaria uma frase como: nós revisamos a literatura e nós descobrimos que existe tal coisa. Você não fala: nós revisamos a literatura. Claro que você revisou a literatura. Você não fala esse tipo de coisa no abstract. Ou então, você não diz no abstract: com o crescimento da web, a complexidade de não sei o que das quantas. Sabemos disso, sabemos que a web está crescendo. Você não deve falar essas coisas no abstract. Tem que ser muito mais objetivo. Você não deve falar de referências bibliográficas, fazer referência. Você não deve fazer referência a tabela, figura,
o seu abstract tem que ser autocontido. Não use siglas, a não ser as muito conhecidas. Escreva com muito cuidado esse seu abstract, porque ele vai ser lido por muitas pessoas. É a isca básica, realmente, que você está usando para que alguém chegue e se interesse por seu artigo e acabe lendo o artigo. Então, finalmente, quando é que você escreve o abstract? No fim. Quando seu artigo está todo escrito, você aí escreve o abstract.